Olá, bom dia, bom dia. Opa, hoje nós estamos no sétimo dia do nosso jejum, isto é, dos 21 dias, hoje nós estamos no sétimo. E a nossa grande alegria pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua atenção, muito, mas muito obrigado mesmo por você sempre estar conosco, pela bênção de Deus estar se manifestando sobre nós, em nós, através de nós, e a expressão da glória de Deus, ela acontece. Que o bom Deus digne-se sempre de conduzir os nossos passos, fortalecer a nossa fé, alegrar o nosso coração, trazer contentamento, felicidade, satisfação. Afinal de contas, a presença de Deus traz vida e vida com abundância. A manifestação da bondade, do amor, da graça, da misericórdia de Jesus Cristo, que é a fonte inesgotável, o rio da vida, preencha o seu ser. Visite o seu coração, visite a sua casa, visite os seus familiares, onde quer que você esteja, que esta glória esteja irradiando, que esta bondade esteja acontecendo, que as pessoas tenham e sintam prazer de estar contigo. O Senhor Deus é a tua fortaleza, Ele é a tua porção maior na terra dos viventes. Afinal, fomos criados e o Senhor assim nos fez a sua imagem, a sua semelhança para representá-lo. E esta é a nossa alegria. Fazemos aquilo que é de Deus, para o louvor da sua glória e exaltação do seu nome. Não é mesmo Sólia, não é mesmo Marcos? Bênção de Deus, bênção de Deus. Mais uma vez, bom dia e bom dia mesmo, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, portanto, falar com Deus orando antes de nós iniciarmos a nossa leitura, a nossa devocional. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ofertamos, dedicamos, colocamos em Tuas mãos toda a vida dos nossos irmãos. Como nós já falamos, que a nossa presença ela possa expressar a manifestação do Teu reino. Nós fomos chamados pelo Senhor com uma missão maior. Nós fomos colocados nesta terra com um propósito maior. Nós temos uma razão de existir. Não fomos salvos, resgatados por acaso. O Senhor não veio morar em nós simplesmente por morar, mas o Senhor nos deu, de fato, o privilégio de sermos teus representantes. Então, conceda a tua bênção, restaure, repare aquilo que tem que ser feito, que as tuas mãos o façam, que o teu Espírito nos conceda exatamente a alegria de vivenciarmos o Senhor. Repreenda toda a força maligna, toda a fúria de Satanás, todos os poderes das trevas, manifeste o teu nome. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, nós nos alegramos no Senhor. Conceda a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Olá, Sória, como que você está? Como que está a sua casa, a casa de sua mãe? Como que está o Jailson? Bênção de Deus, as nossas orações, que o Deus Todo-Poderoso esteja repreendendo todo o mal. Nós oramos porque cremos e sabemos que Deus lhe levou até este lugar, a família, para abençoar. Abençoar. Coloque as tuas mãos, ore, repreenda e estamos juntos. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Vamos, portanto, para a página de número 53 do nosso livro escrito pelo pastor Wilson, das nossas devocionais destes 21 dias de jejum. Hoje, o sétimo dia, a restituição do prazer. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 30, nós temos tido como referência estes textos aqui colocados pelo pastor neste primeiro ciclo, como também Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8, versículos 15 e 17. Veja que o berço da alma está quase completamente montado, página 54. Já avançamos em 5 etapas. Etapa de ter um referencial, a do domínio, crer na bênção divina, abraçar o propósito, alimentar-se de vida e agora veremos o prazer tão necessário à nossa alma. Depois que Deus terminou de fazer, bem como de orientar o ser humano, ele o criou. Ele criou um jardim específico para o ser humano.
um ambiente de vivência para que sua alma pudesse ser completamente desenvolvida de forma saudável. O nome desse jardim era Éden. Éden significa literalmente prazer. Aleluia. Você acha que isso foi por acaso? Com certeza não. Tão somente fica claro que a nossa alma precisa de prazer para se desenvolver de forma satisfatória. Mas precisamos compreender em que situação era para ter prazer e que tipo de prazer satisfaz a alma. Então preste atenção, esta palavra ela está aqui baseada no texto de Gênesis, conforme nós temos feito a leitura diariamente. E eu quero com você agora voltar para o texto. Olha bem, Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8, o versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí o versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, foi Deus mesmo quem fez o jardim, ele plantou. E aí, ao ter formado o homem e ter plantado o jardim, o texto diz, versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu-lhe uma ordem, aí tem uma missão, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. No capítulo 1, e aí no versículo 28, após o Senhor ter criado o homem, Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja. Então você vê que o Senhor Deus, ele desenvolveu todas as coisas de uma forma organizada, ordeira, concatenada, uma após a outra. Então, depois de ter criado todas as coisas, o Senhor formou o jardim e colocou o homem no jardim e deu a ele uma ordem, uma ordenança, pediu para cultivar, para guardar, mandou que ele se multiplicasse, enfim. Você percebe que Deus fez com muito carinho, com muito amor. É assim a nossa vida, é assim o cuidado de Deus para conosco. Vamos analisar aqui o que o pastor escreveu, que está na página de número 55. Desfrutando do prazer de forma correta. Qual foi o propósito de Deus para o ser humano? Se multiplicar, encher a terra. Um homem e uma mulher, para ter filhos, precisam ter relacionamento sexual. E prazer faz parte desse relacionamento, como Deus o criou. Então podemos concluir que o cumprimento do propósito divino vai gerar em nós prazer. Mas depois que Deus disse isso ao homem, ele o colocou no jardim do Éden. Isto é, Éden significa prazer. E o fez para que ele assim cultivasse e o guardasse. O que é cultivar? Esta palavra traduzida como cultivar significa trabalhar para o outro, servir, cooperar com o trabalho de alguém. Então o homem foi colocado no jardim de Deus para cooperar com ele em seu trabalho. Cultivar significa trabalhar, cooperar, produzir, estar com alguém, fazer algo para outrem. Então, Deus assim o fez com o próprio ser humano e o colocou lá exatamente para isso. Como já dissemos, Jesus disse que aprouve a Deus nos guardar nos dar o seu reino. Aprouve a Deus nos dar o seu reino, Lucas 12, versículo 32. Isto é exatamente o que Deus fez desde o princípio.
nos colocou no Éden, isto é, no seu reino, para crescer o seu reino, gerando filhos para a família divina. A contextualização está aqui exatamente de que nós fomos feitos, fomos criados por Deus na presente era, nós somos inseridos na família de Deus e aprove o Senhor nos dar o seu reino, que é a sua família, é fazer parte do seu corpo, para que pudéssemos guardar, cultivar e gerar filhos para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, voltando aqui para a página de número 56, segundo parágrafo. Mas Deus tinha algo a mais para o ser humano. Era também para o guardar. De quem deveria ser guardado? Dos animais selváticos que Deus criou. A palavra selvático significa seres completamente terrenos, ou seja, seres que não fazem parte dos céus como a nossa alma faz. Juntando tudo isso, entendemos que o reino de Deus é juntamente com o seu propósito. É prazer para mim, para você ou de qualquer um que faça parte dele. E esse prazer deve ser desfrutado enquanto cooperamos, trabalhamos no crescimento do reino de Deus. A nossa alma precisa de prazer, no entanto, o prazer que vem de estarmos conectados em seu reino. Esse é o prazer que a nossa alma precisa para estar sempre bem disposta a viver e viver bem nesta terra e por toda a eternidade. Conseguiu entender? Olha, eu tenho que ter prazer naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso de ter alegria naquilo que eu estou desenvolvendo. Eu tenho que achar grandeza, achar graça. O ambiente tem que ser de festa, de contentamento. A paz e alegria no reino da luz, no reino de Deus. Jesus nos conduz. Assim é a canção. Aleluia. Concluímos então que jamais a nossa alma vai ter prazer porque edifica fora do Éden, ou seja, fora do propósito divino. Se eu entendi, se eu alcancei o propósito de Deus, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Aleluia. Está aí a razão de muitos deixarem e se desviarem ou esfriarem em sua caminhada cristã. Não estão tendo prazer no reino de Deus. E não estão porque não procuram, porque estão procurando prazer fora do Éden. Quando prazer fora do Éden é uma falsificação, qualquer prazer fora do Éden é uma falsificação grosseira com sérias consequências para a nossa realidade. Olha, eu me lembrei agora da Silvia quando criança. Ela diz que eles moravam em um sítio, eu conheço, fiz questão de ir até o local, em Três Pontes. A minha irmã Maria e o irmão Antônio, eles tiveram uma casa muito abençoada, uma casa com muitos filhos. E eles iam a pé para a igreja, para congregar. Então, enquanto adventistas, congregávamos no sábado pela manhã e iam amassando barro, né, ou comendo poeira, enfim. Mas era festa, era alegria, era prazer, era contentamento, era o dia de poder estar indo para a igreja, e razão pela qual todos os filhos servem a Deus. Netos, bisnetos, a irmã Maria é uma bênção, mas ela colocou aquilo como sendo um prazer, como uma alegria, e tinha calçados para andar no barro, e depois chegava onde já estava o solo calçado, asfaltado, então trocava o sapato. E a Silvia até me mostrou bem ali que a gente guardava os sapatos da gente, mas com uma alegria, e contando com festa, em momento algum reclamando, lamentando, chorando, dizendo que era obrigado, que era forçado, que queria brincar, que queria ficar em casa, que não queria congregar, não. Tinha prazer de servir a Deus. Prazer de ir à igreja. Não via a hora, não via o momento de poder estar envolvido nas coisas do reino de Deus. Então, isso não é peso, isso é alegria, isso é contentamento.
Quando alguém, página de número 57, quando alguém coloca gasolina adulterada no tanque do seu carro, isso vai resultar em problemas no motor do carro. Pode até ser mais barata essa gasolina, mas as consequências horríveis para o motor do carro são caras. Da mesma forma, quando temos prazer fora do Éden, pelo desejo da nossa carne em ter prazer, afetamos de forma fulminante o motor da nossa vida, que é a nossa alma. Fique esperto com a busca do prazer pelo prazer. Da forma como Deus fez e o que Deus já faz, jamais oferecerá a nossa alma afetará a nossa alma de forma negativa. O prazer é uma consequência do nosso trabalho no Éden. Alguém pode dizer que jamais buscaria prazer fora do Éden, mas que mesmo dentro do Éden está pesado o trabalho e não tem mais ânimo para continuar. Eu te digo o que está acontecendo. No Éden, o trabalho era frutificar, cultivando e guardando o jardim. Adão e Eva estavam cultivando, mas Adão não guardou o jardim dos animais selváticos, tanto que a serpente entrou nele, e Eva resolveu conversar com aquele que nem poderia estar no Éden. Quando isso acontece, engano é garantido. Você prestou atenção? Então guarda tua alma, guarda tua vida, guarda o teu coração, guarda os teus pés, guarda os teus olhos, guarda as entradas da vida, guarda as entradas da alma, o tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Ei, preste atenção, a tua alma está na parte interior do teu ser, a parte exterior é o teu corpo, alma, espírito. Então guarde as entradas da vida, preste atenção naquilo que você vê, preste atenção naquilo que você está ouvindo, naquilo que te dá prazer em degustar, em tocar, em apalpar. Alimente-se daquilo que é do céu, e do céu que está dentro do teu espírito. É exatamente isso, a tua intuição, a tua comunhão, a tua adoração, ela é exclusiva. Ande no espírito, fortaleça-te no espírito, guarde a tua alma, porque o diabo não tem acesso ao teu espírito, mas ele tem acesso aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, altera as tuas emoções e provoca vontade daquilo que não lhe serve. Portanto, o diabo anda ao vosso derredor, bramando e uivando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, 1 Pedro 5,8. Então, você precisa resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você precisa de exercer a autoridade espiritual, guardar o jardim, guardar a tua alma. E a tua alma está para servir ao Senhor e servir com prazer, servir com alegria. O Éden é prazer, o Éden é alegria, o Éden é desfrute, o Éden te dá, de fato, o descanso. E eu ouso lhe dizer, o Éden é o Senhor Jesus. O reino é o Senhor Jesus. Então guarda Cristo dentro de você. Esta é uma parte que você mesmo deve fazer. Você vai sofrer. Lembra que nós comentamos ontem? Nós somos aquilo que comemos. Então, o que é que estamos comendo? O que é que estamos bebendo? Esse guardar está relacionado exatamente do alimento da sua alma, do que você está ingerindo, do que você está se alimentando. Então, Adão, ele não trabalhou, último parágrafo, de forma que Deus lhe ordenou, da forma como Deus lhe ordenou que o fizesse, não o guardou. A obra de Deus tem um modus operandi para ser feita, não pode ser feita de forma como eu penso que deve ser. O reino é de Deus e a obra de Deus deve ser feita à maneira de Deus. Quando inventamos coisas e colocamos muito a nossa opinião dentro da obra de Deus, o diabo simplesmente entra, nos engana, e o resultado é trabalho com suor do rosto e cardos e abrolhos para atrapalhar. Não permita que isso aconteça. Eu acho, eu entendo, eu desejo, eu quero. Não. O que é que tem que ser feito? Vamos ser feito dentro daquilo que Deus propôs para fazer, porque faz parte do propósito dele. Então, quando às vezes as pessoas num ambiente de culto, num ambiente de célula, começam
não a querer que seja feito da sua forma, sua maneira, do seu jeito, e não entendendo qual o propósito de Deus. Porque, afinal de contas, nós estamos para gerar filhos e filhas para o Senhor. Nós estamos exatamente para viver no sopro do Espírito e entender e compreender de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então rompemos e avançamos, porque a glória de Deus, o poder de Deus e a unção pertence ao Senhor. Em Cristo Jesus nós vamos viver com prazer e alegria, resgatando e salvando vidas para o reino de Deus. Amém? Se seguimos a receita de bolo divina, o prazer é garantido, o reino cresce e a nossa alma se refrigera dentro da obra divina. No entanto, não há como viver sem prazer. Eu e você precisamos disso para viver. Faz parte do berço da alma o prazer. Este é o ano da restituição do prazer com o reino de Deus. Não deixe de restaurar. O prazer no reino de Deus é segurança para a sua alma. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu creio perfeitamente de que você tenha entendido. Deus nos criou, nos formou, criou o Éden e nos colocou dentro do Éden. Nós fomos salvos, resgatados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. A alegria de Deus foi exatamente dar-nos o seu reino. Lucas 12:32. Aprove ao Senhor dar-nos do seu reino. E ele nos colocou no reino. Aleluia! Que é o próprio Cristo. A nossa alma, que é o ser humano, corpo, alma e espírito, nós somos feitos alma vivente, a nossa alma foi afetada pelo pecado. Porém, o Senhor, ele perdoou todos os nossos pecados. Mas o diabo insiste em nos tirar do reino, distrair a nossa atenção com as suas sutilezas, com as suas forças, com as suas estratégias. Porém, nós, sabendo disso, nós nos alimentamos, nos fortalecemos, nós temos a nossa alma, o nosso ser revigorados no Senhor, porque nós estamos comendo a comida certa, nós estamos nos alimentando do que é certo, do que é correto. Nós estamos nos alimentando da fonte da vida, que é o próprio Cristo. Nós não vamos perecer, nós vamos ter uma vida saudável. E esta vida saudável é em virtude do alimento que nós comemos. E nisso nós estamos guardando o nosso próprio ser. Isto é, refutando toda e qualquer sutileza do inferno. Vamos estar atentos ao que nós ouvimos, ao que nós vemos, ao que nós cheiramos, ao que nós nos alimentamos, ao que nós falamos, ao que nós apalpamos, tocamos, e isto está como as entradas da própria alma. Nós entendemos perfeitamente de que os nossos pensamentos, quando não são bons, devem ser jogados fora. Nós estamos rejeitando, resistindo às falácias do inferno. Nós não estamos permitindo que o diabo sussurre nos nossos ouvidos. E nós vamos estar sendo fortalecidos. O Senhor, ele nos deu uma ordenança. Estamos dentro do reino com um propósito, que é o próprio Cristo, e nós vamos avançar. Deus, ele fez o homem e a mulher e disse que eles deveriam multiplicar. E para se multiplicar, precisa de ter a relação sexual. E esta concede prazer, concede alegria. Então, o relacionamento dentro do próprio reino, com o próprio Cristo, com o próprio Deus, gera esse prazer. E eu tenho que ter prazer naquilo que faz. Esta é a razão quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 15, ele apresentando nas parábolas, Jesus ele estava falando sobre o filho pródigo, que este retornou e o pai teve prazer e alegria e grande expectativa no retorno dele. Mas quando fala também da ovelha perdida, o Senhor mostra a grande prazer e a grande alegria da mulher encontrar a dracma perdida, a ovelha perdida, e Jesus vai dizer assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então os céus se alegram e nós fazemos parte hoje da corte celestial, porque nós nos tornamos seres espirituais. Então nós temos que nos alegrar naquilo que estamos fazendo. Amém? Há gozo, há paz,
a alegria no reino da luz, no reino de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Quero orar por você. Quero abençoar você. Não é mesmo, irmã Lília, Marcos, Sória? Eu agradeço a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na manhã deste domingo. E eu te louvo porque o teu Espírito aprove a nós estarmos aqui apostos em ambiente de fé e de adoração. As demais pessoas que estarão nos acompanhando no decorrer do dia ou dos dias, ouvindo-nos, que a tua bênção esteja também de igual forma alcançando, abençoando, dando prazer, dando alegria, restaurando o prazer em servir ao Senhor, em estar na presença do Senhor, em alegrar-se no Senhor. Deus, aonde estes espíritos malignos, estes animais selváticos, esses espíritos malignos queiram adentrar para retirar a paz, sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós repreendemos, nós ordenamos ao diabo e os seus demônios, partam em retirada, saiam desta casa, saia deste corpo, saia desta mente, saia desta vida, saia desta família. Em nome de Jesus Cristo, saia do ambiente de trabalho, saia deste coração. Você não tem autoridade para permanecer aí. Em nome de Jesus, nós te repreendemos pelo poder da palavra de Deus e a autoridade que o Senhor nos deu. Nós cremos, haja bênção de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos todo mal para sair. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos fortaleça com toda a sorte de bênção que Ele já tem para nós, reservada em Cristo Jesus, conforme Efésios 1, versículo 3. Seja você bendito do Senhor, abençoado por Deus. Nós cremos no milagre, na bênção e na resposta de Deus para o seu coração. Portanto, chegamos no final desta live. Que a bênção de Deus, ela seja de forma perene, tranquila e alegre sempre o seu coração. Muito obrigado e obrigado mesmo. Até hoje é dia de culto, às 18 horas nós estaremos juntos para a glória de Deus, amém? Louvado seja Deus. E amanhã nós, no horário das 6 horas, estaremos aqui. Deus seja louvado. Olá, Niceia. Deus te abençoe, minha filha, ao César, as crianças. Deus que abençoe a todos nós. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Até logo mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém, Marcos Fontoura, lá de Novo Hamburgo, né? Bênção de Deus para vocês. Estaremos juntos no próximo final de semana. Na quinta-feira o pastor viaja para Santo Ângelo, né? E que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos lá em Novo Hamburgo. Graças a Deus, os irmãos estão vivendo a restituição do prédio onde nós iniciamos a GVC. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Forte abraço, irmãos da GVC Novo Hamburgo. Glória a Deus.